bem-vindo ao nosso terceiro episódio Saúde 360 do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, filiado à rede EBSER. Hoje temos o privilégio de receber um especialista renomado na área de coloproctologia, que irá nos ajudar a entender mais sobre o tema crucial, o câncer de intestino. É com grande satisfação que a gente recebe o Dr. Carlos Henrique Marques dos Santos. Ele é médico coloproctologista, professor de medicina da Universidade Unidep em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele coordena o ambulatório de coloproctologia do MAP, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E ele tem uma vasta experiência e formação, incluindo um pós-doutorado pela Universidade de Paris. O Dr. Carlos atua como pesquisador em temas relevantes da saúde intestinal. Muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Bonjour, ça va? Então, para a gente começar, doutor, você poderia compartilhar um pouco sobre sua trajetória e como que ela trouxe o senhor a se especializar em câncer de intestino? Bom, eu fico muito feliz de estar aqui, porque a trajetória começou aqui. Minha graduação foi feita aqui na UFMS e a minha primeira residência, cirurgia geral, aqui no Hospital Universitário. Depois eu fui a São Paulo fazer coloproctologia, fiquei 2 anos lá, Beneficência Portuguesa. E depois que eu retornei a Campo Grande, pouco tempo depois, eu fiz o meu primeiro concurso aqui, entrei como docente aqui primeiramente. E então estou desde 2003, voltei para casa, né? E aqui no Hospital Universitário a gente tem, então desde essa data, o ambulatório de coloproctologia, que é uma especialidade que atende todas as doenças do intestino grosso, reto e ânus. Então, as doenças mais comuns, né? A doença hemorroidária, as fístulas anais. E do intestino grosso, a gente atende muitos casos de doença inflamatória intestinal. E o câncer coloretal é uma doença realmente muito frequente e a gente tem muitos casos no nosso ambulatório. Tem um estado que seja mais recorrente? O senhor consegue identificar isso ou não? No estado brasileiro? Sim, os dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que a região sul e sudeste são as que têm maior número de casos. Mas o Mato Grosso do Sul tem uma incidência semelhante a esses estados do sul e sudeste. Quando a gente sobe para o norte e nordeste, a incidência é menor. E o que talvez explique isso, já entrando um pouquinho nos fatores relacionados à doença, é o consumo de carne. Porque um dos fatores de risco para desenvolver câncer coloretal é o alto consumo de carne vermelha. E então, nesses estados, e também o nosso, que é produtor, né, um grande produtor de carne vermelha, talvez isso explique porque nós temos tantos casos dessa doença. Eu vi que também tem sobre bebidas quentes. As bebidas quentes, aí os gaúchos, os catarinenses, né, que têm o hábito do chimarrão, eles têm uma incidência maior de câncer, principalmente de esôfago, pela lesão térmica, né? Então, ao ingerir bebida muito quente, é possível causar uma agressão, né, ao esôfago repetidamente, levando a maior número de casos desse câncer. Mas, a princípio, bebida quente não tem uma relação direta com o câncer coloretal. E relacionado à questão cultural, será que também não está relacionado? Por exemplo, esses estados procuram mais consultas nesse caso ou não? É possível. Um outro fator relacionado ao câncer coloretal é a questão socioeconômica. Isso no mundo todo, tá? A gente traz aqui para o Brasil, mas no mundo todo se observa que nos países ou nas regiões de maior poder aquisitivo e de maior condição cultural, há maior número de casos de câncer coloretal. E como é que a gente explica isso? Provavelmente porque isso leva a uma dieta rica em gordura animal e pobre em fibras. Porque países muito pobres, em que o consumo de carne é baixo pelo custo, às vezes também por questões culturais, né? Como, por exemplo, na Índia, em que a vaca é um animal sagrado, eles não consomem carne animal, e com isso eles têm um número de casos de câncer coloretal muito baixo. Então, onde há melhor poder econômico, há maior consumo de carne e de alimentos processados
e, em contrapartida, baixo consumo de fibras vegetais. Porque não há um problema no consumo da carne. Não é que a gente está aqui fazendo a apologia contra a carne. Mas é necessário que esse consumo seja limitado e que haja um equilíbrio. Então a pessoa pode comer carne, mas deve ingerir fibras vegetais, porque elas são um fator de proteção. E aí não só para o câncer coloretal, mas para doenças cardiovasculares também. Doutor, quais são os fatores de risco associados a essa doença? Então esse é um deles, né? O alto consumo de carne vermelha. A Organização Mundial de Saúde, ela faz uma recomendação um pouco difícil para a maioria das pessoas acatarem, né? Que seria o consumo de 300 gramas de carne vermelha por semana. Nossa. Então seria mais ou menos um bife de 100 gramas 3 vezes por semana. E as pessoas que têm o hábito do consumo de carne vermelha provavelmente não vão aderir muito a isso. Então o que a gente costuma orientar é, não há problema, você pode consumir a carne vermelha, mas não esquecer do consumo das fibras vegetais. É importante que todos os dias a pessoa consuma pelo menos 30 gramas de fibras, então vegetais de maneira geral, né, frutas, e lembrar também de outras fontes de proteína, não só a carne vermelha. Então, peixes, né, aqui no nosso estado a gente tem essa facilidade para o acesso a peixes, ovos, então lembrar das outras fontes. Esse é então um fator de risco. Há um outro fator muito importante, que é a questão genética. Pessoas que têm na sua família, especialmente familiares de primeiro grau, né, os pais, irmãos, que tiveram câncer coloretal, essas pessoas têm que ter uma preocupação um pouco maior, porque o fator genético pode ser algo muito importante. Doutor, quais são os principais sintomas que as pessoas precisam ficar atentas em relação a essa doença e procurar um profissional? Então, alguns sintomas são muito marcantes e com certeza o paciente vai procurar um auxílio frente a eles. Seria o sangramento nas fezes, então quando a pessoa vai evacuar e percebe sangue nas fezes, a dor abdominal, a perda de peso sem uma justificativa aparente, né? A pessoa não está fazendo dieta, está perdendo peso, e qualquer alteração no ritmo intestinal. Então, digamos que a pessoa tinha o hábito de evacuar todos os dias e passou a ficar com o intestino preso, ou o contrário, ficou com diarreia. Então, quando essa mudança no ritmo intestinal acontece sem uma alteração na dieta e ela persiste por algumas semanas, isso pode ser um sinal de alerta para o câncer coloretal. Agora, eu acho que é importante a gente falar que nós estamos agora no mês de março, que é o mês de prevenção do câncer coloretal, embora eu acho que a gente tem que prevenir o ano inteiro, mas é um mês que a gente fala mais sobre o assunto. E a gente não deve esperar que esses sintomas apareçam para procurar um atendimento, porque o câncer coloretal ele é um tumor totalmente prevenível. Se a pessoa tem o hábito de fazer suas consultas regularmente, o seu check-up, com certeza o médico, seja qual especialidade for, ele vai indicar para pessoas assintomáticas que tenham mais de 50 anos a colonoscopia, que é um exame que vai detectar lesões iniciais, porque a lesão inicial ela não dá sintoma algum e é o melhor momento dela ser encontrada e tratada, porque não precisa nem de cirurgia. Então, deixar esse alerta de que as pessoas não aguardem que surjam esses sintomas para procurar um atendimento e fazer a sua prevenção. Mas existe uma certa resistência, né? Nessa procura e fazer Com principalmente certeza. esse exame, né? Com certeza. Há uma resistência muito grande. A colonoscopia é um exame, é uma endoscopia do intestino grosso. Então, um exame que introduz um aparelho para observar todo o intestino grosso e caso haja alguma lesão pequena, ela é retirada, ou uma lesão maior vai ser biopsiada. Então, é importante esclarecer que esse é um exame totalmente indolor. O exame é feito com sedação, então a pessoa dorme, ela não participa ativamente do exame. Dura em torno de 10 minutos, um exame de rotina. O que é o desconfortável? E é aí que está o obstáculo. É o preparo, porque para fazer o exame o intestino tem que estar limpo. Então há um preparo, a pessoa vai tomar alguma medicação
que vai levar a diarreia para limpar o intestino para realizar o exame. Então, claro, há um desconforto, não há como fugir disso. Mas eu penso assim, o que é um dia de preparo para fazer um exame que vai te dar a paz de não ter nada, por exemplo, ou detectar uma lesão pequena. E quando as pessoas fazem essa prevenção da maneira correta, o intervalo de um exame para outro é grande. Então, digamos que a pessoa fez o seu primeiro exame, a colonoscopia, aos 50 anos, e nada foi encontrado, aqui na nossa instituição a gente recomenda repetir em 5 anos. Então, somente 5 anos depois ela vai fazer novamente. Então, tem que enfrentar essa dificuldadezinha do preparo, porque vale a pena. Então, ele não é um exame anual, ele é de 5 em 5 anos para ambos os sexos? Para ambos os sexos. Em alguns consensos mundiais, recomenda-se até um intervalo de 10 anos. A gente segue um consenso que é um pouco mais cauteloso, eu acho que 5 anos é um prazo ideal. Existem situações em que o paciente precisa fazer colonoscopia anualmente, ou às vezes até mais de uma vez por ano, para outras doenças, para outras situações. Mas a grande maioria das pessoas que vão fazer a colonoscopia apenas como prevenção do câncer coloretal, o intervalo é de 5 anos, é um intervalo excelente. E tem algum perfil que seja mais recorrente a doença aparecer? Sim, até esse gancho é importante para dizer que uma das razões que os pacientes costumam alegar para não fazer a colonoscopia, primeiro eu não sinto nada. Eu não sinto nada, para que eu vou fazer o exame? Esse é o momento de fazer, porque quando já estão presentes aqueles sintomas que eu relatei, há grande chance de haver um tumor já num estágio avançado. O tumor inicial, ou melhor do que isso, a lesão que precede o tumor, porque quase todos os casos de câncer coloretal vêm de uma lesão benigna, chamada pólipo, e o pólipo não dá sintoma. Então tem que fazer o exame justamente quando não tem sintoma. Outra razão que as pessoas alegam, mas na minha família não tem caso de câncer coloretal. E eu disse agora há pouco que esse é um fator importante. Só que de cada 4 pessoas com câncer coloretal, 3 não têm história familiar. Então o mais provável é que o câncer esteja presente num indivíduo que poderá ser o primeiro da família. Então não há também que se esperar a relação genética, porque o câncer esporádico também existe. Agora, aqueles que têm sinais e sintomas sugestivos de tumor, ou os que têm história familiar, têm que fazer a prevenção antes. Essa é a diferença. Então, se alguém tem história familiar de câncer coloretal, deve começar a sua colonoscopia aos 40, enquanto que aquele que não tem história alguma começará aos 50. E na detecção do pólipo, como que é o tratamento, como que funciona? O pólipo ele é uma lesão elevada, é uma bolinha, uma lesão que cresceu ali na parede interna do intestino. Quando ele é pequeno, ele não dá sintoma. E a retirada é feita na própria colonoscopia. Então o paciente está lá dormindo, né, sedado, está sendo feita a colonoscopia. Aí o endoscopista identificou um pólipo. Ele retira, ele passa uma alça, né, como se ele laçasse a base dessa lesão, e ele retira a lesão por inteiro. E quando o paciente acorda, ele não sente dor, não há desconforto algum disso, porque essa mucosa não tem essa sensibilidade, né? E essa lesão que foi retirada é então enviada para o patologista, para ele analisar, vai gerar um laudo, né? Mostrando se aquela lesão era benigna, maligna. Então é um procedimento tranquilo de ser feito e que vai prevenir o câncer, porque se ao detectar um pólipo ele é retirado, aquela lesão provavelmente se tornaria um câncer depois de alguns anos. E a retirada faz com que a pessoa tenha ficado livre dessa possibilidade. E aí ele retira e depois ele tem um outro tratamento ou encerra? Não, retirou, a lesão é benigna, está resolvido. Apenas que, dependendo do tamanho desse pólipo, ao invés de aguardarmos ali os 5 anos para repetir, às vezes nós repetimos um pouco antes. Se for um pólipo muito pequeno, pode se manter o prazo de 5 anos. Um pólipo maior, um pólipo já com alguma degeneração pré-maligna, a gente antecipa um pouquinho a colonoscopia. E a gente tinha conversado um pouquinho antes e o senhor tinha falado que é mais reincidente em homens.
Sim, os homens têm um pouco mais casos de câncer coloretal, porém, o câncer mais comum de todos, no mundo todo, é o câncer de pele. Então, quando a gente tira o câncer de pele, passa a ser o mais comum na mulher o câncer de mama. E aí o próximo já é o coloretal. E no homem, tirando a pele, é o câncer de próstata e depois é o coloretal. Então, o câncer coloretal ele é o segundo ou terceiro, tanto em homens quanto em mulheres, independente de ser um pouco mais comum no homem, né? Isso também pode variar um pouco de uma região para outra. Então, ambos os sexos têm que se precaver, né, e fazer o seu exame na mesma época, começando aí, se não houver nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos. Doutor, quais são os métodos de detecção e rastreio e o que está disponível atualmente? Existem métodos antigos e baratos, um deles é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes em que, ao invés de se procurar aí parasitas, né, é feita uma pesquisa de resíduo de sangue. A pessoa não evacua, ela não vê sangue, mas microscopicamente ele pode estar presente. Então, quando esse exame é feito e dá positivo, recomenda-se a colonoscopia. Muitas pessoas não gostam, né, de fazer seria um exame anual. Eu acho que esse exame ele pode ser dispensável, desde que se faça a colonoscopia, porque a colonoscopia é um exame superior. Fora a colonoscopia, nós teríamos exames com menor sensibilidade, quer dizer, com menor chance de dar diagnóstico, como a tomografia, a ressonância. Às vezes, esses exames são feitos por outra situação, a pessoa vai a um pronto-socorro, porque está com uma dor abdominal, e faz lá um exame, e aí é identificado um tumor nesse método de imagem, mas ela vai ter que fazer a colonoscopia. Então, hoje é considerado o padrão no mundo todo a colonoscopia como um método de diagnóstico, porque vai identificar o tumor, e de prevenção, porque acha o pólipo, retira o pólipo e assim previne o câncer. Então, a gente começa sempre a investigação com a colonoscopia e é o exame considerado ideal para essa finalidade. E nos casos que dão positivos, como que é o tratamento? Nos casos em que foi identificado um tumor no intestino grosso ou no reto, primeiro é feita a biópsia, confirmando, né, que aquilo é um adenocarcinoma, que é o câncer mais comum. E o tratamento é quase sempre cirúrgico. Os casos de câncer de reto muito baixo, eles são uma exceção. A gente inicia o tratamento com quimio-radioterapia, para depois operar. Mas, via de regra, seja qual for o local do intestino grosso, o tratamento é cirúrgico. A gente faz um estadiamento, quer dizer, além de identificar onde está o tumor, a gente faz uma pesquisa se há células tumorais em outros órgãos, como o fígado, como o pulmão. E quando o estadiamento mostra que esses órgãos estão livres, que apenas o tumor está localizado no intestino, é feita uma cirurgia com a retirada daquele segmento acometido. Não é o caso da Preta Gil, né, que está bem famoso, o pessoal está falando, ela tem um outro tipo de câncer. Ela provavelmente teve um câncer de canal anal, que de certa forma se assemelha muito ao câncer de reto. E é um caso até interessante, porque ela me parece que leva muito bem a situação e expõe isso. Eu acho importante porque alerta as pessoas, né, que gostam dela, que acompanham, para que isso não vire um tabu, porque as doenças elas acontecem nas pessoas não famosas e famosas. Então, às vezes o câncer tem um tratamento mais difícil, é o caso dela. Provavelmente um diagnóstico feito tardiamente, em que o tratamento acaba não sendo muito efetivo. Então são várias cirurgias, acaba ficando às vezes com aquela colostomia definitiva, que é o caso dela, foi preciso tirar todo o reto e o ânus, e isso quase sempre acontece quando o diagnóstico é tardio. Por isso, de novo, é importante a gente frisar, fazer a prevenção, porque aí não vai ter nem o câncer, colonoscopia. Mas se a colonoscopia não prevenir, ela pode diagnosticar precocemente. Um tumor numa fase 1, fase 2, ele tem grande chance de ser curado com uma cirurgia. Então a pessoa tem a sua vida restabelecida e vai depois só fazer um acompanhamento. Mas quando o diagnóstico chega muito tarde, infelizmente,
o tratamento ele acaba não sendo efetivo na maioria dos casos. Que dicas que o senhor dá, além da questão da alimentação, para prevenção? Nós falamos de fibra, de alimentos mais saudáveis e o que mais? Eu acho interessante que a recomendação para a prevenção do câncer coloretal é a recomendação para prevenir muitas outras doenças. Então, uma vida saudável, esse é o ponto de partida. Então, uma dieta equilibrada, pode comer a carne, não há problema, mas ingerir verduras e frutas diariamente, tomar muita água, fazer uma atividade física regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. E dessa maneira, muitas doenças já serão evitadas. Evitar, ou de preferência, parar com o tabagismo, né? A pessoa que fuma, porque às vezes a pessoa acha que o cigarro causa só câncer de pulmão. Aí ela faz um exame de pulmão e está ótimo, mas outros tumores também vêm do cigarro. O excesso de álcool também está associado a muitos casos de câncer. Então, uma vida saudável é o ponto de partida. Mas a gente não pode hoje abrir mão da colonoscopia, começando aos 40 para quem tem fator de risco, começando aos 50 para quem não tem fator de risco. Dessa maneira, a gente vai ter a prevenção da doença e provavelmente a pessoa escapa de ter que ser submetida a uma cirurgia por essa doença. Hoje, no SUS, o que está disponível para os pacientes, desde consulta e tratamento? Eu acho que o SUS avançou bastante. É claro que ainda há muitas dificuldades, né? Eu trabalho exclusivamente no SUS, então eu sei bem como é isso. Mas ele tem avançado, tem melhorado. Então hoje, desde a unidade básica, desde a medicina da família, já é possível se indicar a colonoscopia. Aquele médico de família que vai lá visitar os pacientes na sua casa, já podem e já fazem essa recomendação, o pedido do exame. E, eventualmente, os pacientes que já têm sintomas, então ele foi a uma UBS, por exemplo, ou o próprio médico de família, e esse paciente está com dor, está sangrando, alterou o ritmo intestinal, ele vai ser encaminhado ou para um ambulatório de cirurgia ou para um ambulatório de coloproctologia. Nós estamos abertos a atender todos esses pacientes, e porque aí tem outros diagnósticos possíveis, né? Mas a colonoscopia ela pode ser pedida por qualquer médico da área básica, e somente quando houver uma alteração no exame é que ele será encaminhado para o nível terciário, como aqui o nosso hospital universitário. Caso o exame venha normal, esse médico que atende a família ali, que está na unidade básica, ele vai orientar, olha, somente daqui a 5 anos nós precisamos repetir. Então dá para fazer essa prevenção nas unidades básicas. E a gente tem aqui no hospital universitário a colonoscopia, mas todos os hospitais públicos de Campo Grande fazem. Seria importante que tivéssemos mais aparelhos, mais médicos fazendo, né? Como eu disse, melhorou, mas ainda é difícil atender a toda a população, né? A população cresce num ritmo maior do que a gente consegue oferecer a assistência. Mas talvez isso acarrete um atraso, digamos, você pede a colonoscopia hoje e vai demorar alguns meses para fazer, mas isso não deve ser um obstáculo para a pessoa não fazer. Se o exame for pedido no momento certo, que é no momento da prevenção, nós podemos aguardar alguns meses e o exame vai ser feito e a prevenção vai ser concluída. E no MAP atendimento através de regulação, né? O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian é um hospital que está dentro do CISREG, então os pacientes que vêm para nós no ambulatório são todos regulados, então o início é realmente a unidade básica de saúde, é o médico lá da UBS ou da UPA ou o médico de família que faz esse encaminhamento quando ele entender que é necessário, não só para a coloproctologia, mas para todas as especialidades que a gente atende. E o que a gente tem disponível no MAP de tratamento? Eu diria que aqui nós temos todas as fases do tratamento. Então, desde o estadiamento, que é feito com exame de imagem, né, tomografia, a colonoscopia para o diagnóstico, o patologista para fazer a biópsia, o tratamento cirúrgico, a gente dispõe dos recursos para fazê-lo, e nos casos em que às vezes é necessário complementar com quimioterapia, também nós dispomos do serviço de oncologia para fazer essa etapa. Quando há necessidade de radioterapia,
aqui o nosso serviço de radioterapia ele é para alguns tumores específicos. Mas a gente tem na rede de assistência, né, outras instituições credenciadas que vão atender o paciente. Ele continua o tratamento conosco, mas ele poderá fazer radioterapia em outro serviço e segue o acompanhamento conosco. Mas a base do tratamento, que é a cirurgia, a gente consegue fazer plenamente aqui. Quantos pacientes o senhor recebe por semana? Tem ideia? Ou hospital relacionados a esse atendimento? Olha, o nosso ambulatório é um ambulatório cheio, a gente atende em torno de 20 pacientes por período. Agora estão começando um segundo ambulatório de coloproctologia, então esse número deve dobrar. Mas há também no serviço os colegas que são cirurgiões do aparelho digestivo, que também atendem esses casos, e os oncologistas. Então é um grupo grande, né, que pode dar esse atendimento. Eu diria que a gente atende em torno de 200 pacientes por semana, que vêm encaminhados e, obviamente, dentre eles, alguns terão câncer coloretal. Acho que a gente faz cirurgia de câncer coloretal aqui por mês, talvez 5 a 6 casos por mês, considerando que é um hospital que não tem tantos leitos, que é um centro cirúrgico limitado, mas já é uma contribuição aí para a rede de assistência. Número significativo, né? Então, doutor, para finalizar, que mensagem que o senhor gostaria de deixar sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de intestino? Acho que a principal mensagem é essa, de que todo mundo procure ter uma vida saudável para prevenir outras doenças também e perder esse preconceito, esse medo de fazer uma consulta com o coloproctologista e fazer a colonoscopia, que, como eu disse, é um exame totalmente indolor, a pessoa não vê o exame. Obviamente o preparo é um pouquinho desconfortável, mas é um desconforto que vale a pena, porque pode te poupar de um diagnóstico já tardio e de um tratamento que é muito difícil. Então a prevenção, ela é fundamental. Quando a gente fala agora, praticamente todo mês tem a prevenção de alguma coisa, né? E acho que isso começou com o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, depois veio o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, que na verdade permitem um diagnóstico precoce, que quando a mulher encontra um nódulo na mama e procura um médico, esse nódulo pode ser benigno ou já pode ser um tumor. Se for um tumor, vai ser feito um tratamento numa fase precoce. A mesma coisa o homem, quando identifica na consulta com o urologista um nódulo na próstata, se for um tumor, ele vai tratar talvez precocemente. Mas isso não foi prevenção. Mas o câncer coloretal, ele é totalmente prevenível, porque se ele vem de uma lesão benigna, que é o pólipo, e a colonoscopia permite identificar o pólipo, realmente nós prevenimos ao retirar essa lesão, deixou de haver um câncer intestinal. Então, nós temos que aproveitar aquelas situações em que a gente pode realmente prevenir, e é o caso do câncer coloretal. Então, eu queria deixar esse alerta para não só agora nesse mês, mas seja o mês que for, para que haja uma consulta e o pedido de colonoscopia para qualquer pessoa que tenha mais de 50 anos. Tá joia. Doutora, a gente quer muito agradecer a sua participação, disponibilidade, foi muito importante, né? E a gente se vê no próximo episódio. Acompanhem, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau!